Olá pessoal, estamos aqui iniciando a nossa segunda aula da mentoria Caminho da Cura. Então eu gostaria de desejar que você seja bem-vindo à segunda aula. Você que vai assistir a aula gravada, eu já estou aqui deixando o celular gravando. E hoje nós vamos ter acesso à nossa segunda aula. E aí eu coloquei essa musiquinha, que é a música Aquieta Minha Alma. Essa música foi uma música que eu ouvi muito no meu processo de cura. Então eu gostaria de iniciar hoje ao som dessa música, Aquieta Minha Alma. Talvez você esteja com a sua alma agitada, inquieta, mas eu quero dizer para você, o segredo está no esperar em Deus, no confiar em Deus. E assim como Ele acalmou o meu coração, Ele também vai acalmar o seu. Faz meu coração ouvir tua voz. Olha só o que essa música nos fala. E eu vou iniciar já com a oração, orando pela sua vida, apresentando essa segunda aula da mentoria Caminho da Cura. Foi uma semana de batalhas, para que eu não estivesse aqui hoje apresentando essa aula para vocês. Mas aqui estou eu. Aqui eu estou porque o Senhor foi quem me direcionou para fazer esse trabalho. E se o Senhor me direcionou, vai dar tudo certo, porque Ele está no controle, certo? Então vamos orar nesse momento. Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, eu entro na Tua presença mais uma vez. Te peço perdão por todas as falhas e pecados cometidos, Senhor. Pois como eu sempre falo, de mim eu não tenho nada. Se o Senhor não for comigo, eu não irei a lugar nenhum. Deus, nesta hora, Senhor, eu te apresento essa mentoria, eu te apresento esse trabalho, Senhor. E eu te peço, Deus, reforço espiritual. Senhor, envia anjos de guerra para batalhar, Senhor, as batalhas invisíveis de cada um que está neste grupo, de cada um que está aqui buscando por sua cura, Senhor. E neste momento, Deus, eu te peço reforço espiritual aos teus anjos, Senhor, para que possam estar batalhando em favor de cada pessoa que o Senhor colocou até aqui. E eu já repreendo, Senhor, neste momento, todo resquício de guerra, Pai. Eu já peço a Tua proteção, Senhor, contra qualquer ataque espiritual que eu possa vir enfrentar. Que o Senhor, Pai, nos revista, Pai. Que o Senhor nos blinde, Pai. E que o Senhor venha falar de uma forma poderosa com cada um, Senhor, que está aqui nessa mentoria, Pai. Que essa segunda aula seja só o início da cura, da transformação, da libertação e do desenvolvimento pessoal desta pessoa. Eu te agradeço e eu entrego esse momento em Tuas mãos. Que o Senhor esteja comigo do primeiro até o último momento e que o Senhor use a minha vida, Pai, para ministrar e abençoar essas vidas que chegaram até a mim. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso tema hoje é as marcas invisíveis da alma, Hoje nós vamos falar por que pessoas feridas ferem e por que as pessoas curadas, elas curam. Por quê? Então nós já vamos entrar no tema, nos conteúdos que nós vamos estudar, durante esses 3 meses que eu estarei acompanhando vocês. Vou achar aqui mais um pouquinho o som. Nós vamos entrar no tema e o nosso tema de hoje é esse. Nós vamos falar das feridas da alma, Vamos falar da origem das dores emocionais, da formação da personalidade do ser humano. E hoje você vai entender o porquê de muitas coisas que você sente, que às vezes você não sabe o porquê dessa dor que você carrega. Hoje você irá aprender o porquê que você carrega feridas, que você, às vezes você pode até pensar, mas eu já orei, já entreguei para o Senhor, e mesmo assim ainda continua aqui doendo. Então hoje você irá entender isso, certo?
Eu quero que você esteja com seu coração aberto para aprender aquilo que o Senhor tem para te ensinar através dessa mentoria. E eu gostaria de iniciar dizendo, quando nós machucamos o corpo e não tratamos a ferida, o que acontece com ela? Essa ferida ela vai infeccionar, né? Se você sofreu uma lesão em qualquer parte do seu corpo e você não tratar essa lesão, com certeza você vai ter um problema grave, né? Essa lesão ela pode infeccionar e pode te gerar algo bem pior. E da mesma forma, isso acontece com a nossa alma. Acontece a mesma coisa. Existem pessoas adultas reagindo, né, às dores que marcaram há muitos anos a sua vida. Por quê? Porque não foi tratada essa ferida. Essa ferida ela não foi tratada, ela não foi curada. Então, hoje você carrega traumas, dores que não foram tratadas e por isso que às vezes vem a ansiedade, a depressão, né, a síndrome do pânico, a insônia e muitos outros problemas que essas dores elas causam quando a pessoa ela não trata, certo? Vou tirar aqui o som. E eu queria perguntar para você, quem aqui reage exageradamente, né, a alguma situação? Você tem um problema, às vezes o problema nem é tão grande, às vezes é uma coisa pequena, mas você às vezes reage assim de uma forma exagerada àquele problema. E por que você faz isso? Você faz isso por conta da ferida que você carrega. A ferida que está na alma, ela faz a pessoa trilhar um caminho de dor. E às vezes não, na maioria das vezes, a pessoa que ela foi ferida na alma, ela não tem como ser diferente, ela não tem como ser uma pessoa que vai transmitir cura se ela está ferida, se ela tem um sangramento ali dentro, é lógico que isso vai repercutir no que essa pessoa faz, nas suas ações, isso vai repercutir nas suas ações, não tem como ser diferente. É por isso que você precisa buscar por essa cura. Essa sua reação, ela vem de uma ferida, né? De uma ferida antiga. Às vezes a gente costuma falar assim, mas por que aquela pessoa me tratou tão mal? Eu não fiz nada com ela, por que ela me tratou tão mal? Sim, quando alguém te trata mal, eu quero que você entenda que quando alguém trata você mal, não é sobre você, e sim sobre o que aquela pessoa carrega. Às vezes não é nem nada contra você, mas às vezes aquela pessoa ela tá tão ferida que ela vai transbordar isso em quem não tem nada a ver com a ferida dela, entende? Então é por isso, e eu tenho escutado muito isso de pessoas que eu conheço, né? No trabalho, nos ambientes, aonde eu vou. Aonde eu vou eu tenho escutado, mas eu não fiz nada e essa pessoa me tratou tão mal, foi tão arrogante comigo. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, ela carrega uma ferida na alma. Ela carrega alguma dor emocional que não foi tratada e por isso ela trata os outros mal. Não é sobre você, é sobre o que ela carrega. Entenda isso. Agora eu quero dizer para você, né? Se você separou aí o caderno e a caneta que eu pedi para em toda aula você estar com o caderninho e uma caneta para você anotar. Eu quero que você anote como as feridas nascem. Como é que essas feridas emocionais, elas nascem em você? Não é do nada. Você não vai dormir bem e acorda com essas dores, com essas feridas. Alguma coisa acontece no seu percurso. Por exemplo, o que é que faz? O que é que acontece para uma pessoa ela carregar feridas? A falta de afeto, a rejeição, o abandono, críticas constantes. Às vezes é uma pessoa que na infância ela sofreu muitas críticas, né? Tudo que você fazia era reprovado. Você fazia qualquer coisa e o adulto já estava ali. Ei, menino, não é assim não. Você errou e você aprendeu que você
deve fazer as coisas sempre certas, que você não pode errar. Uma pessoa que recebeu críticas constantes, ela é uma pessoa que carrega uma ferida na alma. Outra coisa, comparações. Se você é alguém que em algum momento você sofreu a comparação, alguém te comparava com outras pessoas, às vezes é na sua casa, por exemplo, tem vários irmãos. Aí sempre tem aquele irmão que se destaca mais, né? Aquele irmão que a gente fala assim, esse daqui ele tem uma habilidade que eu não tenho. E ali inconscientemente os seus pais, às vezes, eles ficavam comparando. Mas o fulano só tira nota boa na prova. E por que você não tira? Porque você não está se esforçando. É porque você não estudou. E um exemplo que eu estou citando, certo? Essa pessoa que sofreu comparações lá na infância, ela, com certeza, ela carrega uma ferida na alma. Porque em algum momento da sua vida, alguém ficava comparando você com outra pessoa. E nós somos únicos. Cada um de nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Cada um de nós carrega uma identidade. Não existe ninguém no mundo igual a mim. Não existe ninguém no mundo igual a você. Eu sou Joélia. Você tem um nome, tem uma identidade. Então, essa questão da comparação é algo que causa uma ferida na alma. Outra coisa, traição. Alguém que passou pela traição. Se eu estiver falando, às vezes eu falo rápido. Eu vou tomar uma água para pausar aqui, né? Uma pessoa que foi traída, ela esteve em um relacionamento, vou citar um exemplo do relacionamento que é o mais comum que a gente tem, né? Você esteve em um relacionamento e nessa relação você foi traída, um exemplo. Com certeza vai ficar uma ferida dessa traição. A dor da traição é uma dor terrível. Então, às vezes, já passou um tempo, às vezes você nem tá mais com aquela pessoa que te traiu, mas a ferida ficou lá e não foi tratada. Então, isso vai, em algum momento, atrapalhar a sua vida, porque aquela ferida continua lá dentro de você. Por fora você demonstra estar bem, mas por dentro você sabe que a ferida continua sangrando. Então a dor da traição é algo que causa ferida na alma. É uma das piores. Outra coisa, nós estamos falando aqui como as feridas nascem. Eu estou falando de como as feridas nascem, né? Voltando um pouquinho, a falta de afeto, no momento que você deveria. Eu falo muito da infância, porque a infância é o período onde a criança está formando a sua personalidade. Então, a criança que não recebeu afeto, que não recebeu o amor e a proteção que devia receber, ela se torna um adulto frustrado, um adulto que carrega uma ferida, um buraco vazio na sua alma. A criança que não foi cuidada, que não foi amada, que não foi protegida por quem deveria, pelos seus pais, ela com certeza será uma adulta com problemas emocionais grandes e vai necessitar passar por um processo de cura. A violência também é um fator que cria uma ferida na alma. E quando eu falo de violência, eu não falo só da violência física, né? De alguém ser agredido fisicamente, não. Existem vários tipos de violência. Tem a violência psicológica, que também tem causado grandes problemas nas mulheres. Uma mulher que sofre a violência psicológica, ela vai se deixando de lado, ela vai se abandonando, ela vai perdendo o prazer de viver.
ela vai acreditando naquelas inverdades que foram faladas sobre ela. Ela vai se anulando aos poucos. Ela vai começando a perder a sua identidade. Ela vai deixar de se olhar no espelho, porque ela vai sentir que a sua autoestima está baixa. Então ela vai se anulando e vai se retirando dos meios em que ela convivia, e possivelmente uma mulher que sofre a violência psicológica, estou falando aqui da psicológica, mas tem vários tipos de violência, né? Tem a psicológica, tem a agressão física, tem a agressão verbal, né? Que quando a pessoa não bate em você, mas ela diz coisas que doem mais do que um tapa. Isso também é uma violência, certo? E no caso da violência física, o meu conselho é: você deve procurar ajuda o quanto antes. Procure um profissional que trabalhe essas questões. Não fique calada. Não espere que essa pessoa ela vai mudar, que ela não vai mais te agredir, porque você pode até perder a sua vida. Se você sofre agressão, violência, agressão física, saia desse relacionamento. O meu conselho é esse: saia desse relacionamento. Saia desse relacionamento enquanto você puder. Não espere acontecer o pior, não espere. E eu estou falando isso porque eu já sofri. Lá quando eu tinha 17 anos, eu sofri um relacionamento abusivo, um relacionamento onde eu enfrentava a agressão, a violência física, a violência psicológica, o abuso, todos os tipos de violência eu sofri. E um dia, para eu não morrer, eu tive que fugir com a única roupa do corpo e pedir ajuda para pessoas que eu nunca tinha visto. Foi assim que eu escapei. Então, quando eu venho aqui dizer para você, peça ajuda, peça ajuda. Não fique esperando acontecer o pior. Não ache que essa pessoa vai mudar. Ah, mas eu já orei, eu estou esperando, Deus prometeu que ia salvar. Se você é uma mulher de Deus, uma mulher cristã, eu quero te dizer, debaixo do sangue de Jesus, o Senhor, Ele não te fez para viver debaixo de um relacionamento onde você sofre violência. O Senhor não se agrada disso. O Senhor tem algo melhor para você. O Senhor não quer ver você presa a essa prisão, porque é uma prisão terrível. E eu falo disso com propriedade, porque eu vivi isso. Então eu sei o que eu estou dizendo. Humilhações, né? Tem pessoas que não batem, mas humilha, né? Fala palavrões, xingamentos. Deixa você lá, embaixo. Então você precisa buscar ajuda. Você precisa se libertar dessa prisão, desse cativeiro. Por isso que essa aula ela é tão importante. Eu falei com cada um dos mentorados no privado: não percam a aula 2. E eu estou deixando gravada justamente porque no ao vivo muita gente não consegue participar, porque e eu tenho visto, gente, acontecer batalhas para esse momento não acontecer. Mas por quê? Porque Deus quer alcançar a vida de alguém. Deus quer falar com alguém através desse trabalho que eu estou fazendo. Isso eu não tenho dúvidas. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Então, mesmo que você não possa assistir ao vivo, mas assista a aula gravada e não assista só um pedaço. Assista essa aula até o final. Ah, mas o meu dia é muito corrido. Eu sei. Não é só para você que é corrido. Para mim também. Eu trabalho amanhã, eu saio de casa cedo. 6h30 da manhã eu já tenho que sair para trabalhar. Eu venho em casa correndo e volto
trabalho o dia todo. Hoje eu cheguei, eu já fui para a igreja, para a oração, voltei correndo e estou aqui falando para você de cura. Então, não desperdice esse tempo que o Senhor preparou para você. Mesmo que você tenha várias coisas para fazer. Mas hoje eu estou em casa, coloca o celular, vai lavando a louça e assistindo o vídeo. Você vai ouvir e Deus vai falar com você através desse trabalho. Talvez alguém precisa ser alcançado, talvez não seja você, mas pode ser alguém que você conhece. Então não despreze esse momento. Esse momento, ele foi direcionado, não foi por mim, Joélia. Foi o Senhor que me direcionou para esse trabalho, porque eu guardei essa mentoria por quase um ano, porque eu achava que não vou lançar agora, não é o momento, mas Deus falou comigo, porque haviam vidas vivendo cativeiros e que eu precisava falar disso que eu estou falando aqui. Então vamos dar continuidade à aula. Eu vou falar agora sobre um princípio da psicanálise, né? Que é a forma, o princípio da psicanálise, ele diz, a forma como fomos amados influencia a forma como nós nos enxergamos. Olha só que forte. A psicanálise, né? A ciência, ela diz, a forma como fomos amados influencia a forma como nos enxergamos. E é verdade. Se você não foi amado, se você não recebeu amor, como é que você se vê? Você se vê um fracasso. Você se vê alguém limitado. Você se vê alguém pequenininho. Você se vê alguém que se sente incompleto, que sente a rejeição, que sente o medo. Mas se você foi uma pessoa amada, você se enxerga alguém grande, você se enxerga alguém capaz. E mesmo que você não tenha sido amado por quem deveria te amar, mas eu conheço alguém que te ama, que te amou com tanta força, que te amou de uma forma que ninguém iria conseguir te amar. Eu estou falando do Senhor. Ele diz na sua palavra, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então, essa palavra, ela nos assegura que nós somos amados pelo Senhor. Então, mesmo que alguém lá não nos amou, não nos deu afeto, não cuidou de nós como deveria cuidar, mas o Senhor Jesus, Ele nos amou de uma forma extraordinária, a ponto de dar a sua vida por mim e por você. Então não despreze isso. E lá na palavra vai dizer, né, o princípio bíblico, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu não sei se é em Provérbios ou é em Eclesiastes. Depois eu vou conferir onde está escrito isso, tá? Mas fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração das feridas. Seja uma mulher curada. Seja uma mulher abençoada. E aqui eu já quero passar para as feridas mais comuns. Eu vou falar de 5 feridas, né? Eu estava falando sobre como as feridas nascem. E eu encerro aqui esse tema, como é que as feridas nascem. E aí eu já falei da falta de afeto, da rejeição, do abandono, das críticas constantes, das comparações, traições, violências e humilhações. É disso que nascem as feridas na alma. E agora eu vou falar as 5 feridas mais comuns que muitas pessoas sofrem com elas. A primeira delas é a rejeição. Essa aqui está no ranking número 1. Porque uma pessoa que sofreu a rejeição, ela pensa, nunca sou bom o suficiente. Ela tem sempre esse pensamento limitante de que ela nunca é boa o suficiente. Então,
A ferida da rejeição é uma ferida que tem destruído muitas mulheres. Muitas mulheres passaram já pela rejeição e têm vivido essa ferida. A segunda ferida é a ferida do abandono. Uma pessoa que foi abandonada e já sofreu o abandono. Lá, alguém que sofreu lá na infância, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Essa criança, ela vai crescer com aquele medo de ser deixada. Ela pode crescer e desenvolver esse medo. Às vezes não vem lá na infância, mas quando chega na adolescência, na fase adulta, ela se torna alguém que a gente chama com dependência emocional. Por quê? Essa dependência emocional está ligada ao fato dessa pessoa ter sido abandonada em algum momento. E aí ela tem medo de ser deixada. Quando ela entra num relacionamento, ela faz de tudo para manter aquele relacionamento. E aqui eu não estou falando só de relacionamento de casal, não. De homem e mulher, não. Pode ser uma amizade. Pode ser um relacionamento assim, familiar. Essa pessoa, ela faz tudo para manter esse relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de ser deixada. A terceira é a humilhação. É que eu já falei ali, que ela também é uma ferida que nasce na alma. A humilhação. Uma pessoa que passou por muita humilhação, ela pensa o quê? O que é que vem na sua mente? Ela pensa, existe algo errado comigo. Ela está sempre com esse pensamento. É aquela pessoa que diz, nada dá certo para mim, eu já tentei de tudo, mas nada dá certo para mim. Essa pessoa, ela pensa, existe algo errado comigo. E essa crença limitante veio por conta das humilhações que essa pessoa já viveu. A quarta ferida é a traição. O que é que uma pessoa que foi traída pensa? Ela pensa que não pode confiar mais em ninguém. E aqui eu quero trazer um exemplo bem prático, que é o exemplo do relacionamento mesmo, né? Um rapaz e uma moça namoravam, um deles traiu. O que acontece? Aquela pessoa que terminou o relacionamento, o que acontece? Ela vai pensar, ela vai ter dificuldades para entrar em outro relacionamento, porque ela acha que vai se repetir. Ela acha que não pode mais confiar em ninguém. E aqui eu estou falando de um relacionamento, mas também pode ser outro exemplo, né? Alguém que às vezes faz uma parceria de trabalho com alguém e aquela pessoa foi desonesta, traiu a sua confiança. E aí você vai ficar uma pessoa, como a gente diz, com o pé atrás. Você fica com dificuldade de confiar novamente em alguém. Por quê? Porque alguém que eu confiava me traiu, queria me passar a perna, como diz. Então, a ferida da traição é algo que precisa ser tratado. E às vezes não é da noite para o dia. Essas feridas, elas demoram para sarar. Existe um processo, existe um caminho. É por isso que o nome dessa mentoria é Caminho da Cura. Porque na primeira aula, para quem já assistiu, eu contei um pouco da minha trajetória. Eu mostrei slides contando a minha história desde a minha infância até hoje. Eu falei das minhas dores, das feridas que eu já sofri. E hoje, nessa segunda aula, nós estamos entrando no conteúdo, nós estamos falando sobre
como nascem as feridas da alma. Você está aprendendo sobre isso porque você vai identificar, você vai sair dessa aula sabendo por que você sente o que você sente. E se eu sei a raiz da minha dor, é o início do meu tratamento, é o início da minha cura, porque agora eu consigo identificar, então agora eu vou tratar isso. E a última ferida que eu vou falar é a injustiça. Uma pessoa que sofreu injustiça, qual é o pensamento que vem sobre ela? Eu preciso ser perfeito. Preciso ser perfeita. É aquela pessoa que atribuiu, que aderiu o perfeccionismo. Tudo que ela vai fazer tem que sair 100%. Por quê? Porque ela sofreu injustiça. Ela sofreu injustiça, então ela se tornou alguém que não admite em hipótese alguma errar. Tudo tem que ser perfeito. É aquela pessoa que às vezes ela nem pede ajuda, porque se eu pedir não vai sair do jeito que eu faço. Eu já fui essa pessoa. Perfeccionista demais, ao extremo. Tudo tinha que sair do meu jeito. Porque essas feridas que eu falei, todas elas eu já vivi. Então, por isso que eu falo disso hoje com propriedade. Por quê? Porque eu não li no livro A, B e C. Não, eu vivi isso daqui. Eu me curei disso. Então, se eu vivi, eu posso falar. Porque não foi ninguém que me contou. Eu passei por esse processo. E agora, nós já entramos aqui no momento, onde a gente vai falar. Eu quero falar para você que há dor escondida. Há dor escondida por trás dos comportamentos. Uma pessoa, às vezes a gente vê uma pessoa e diz assim: ai, fulano é tão difícil. Por que essa pessoa é tão difícil? Difícil de lidar. Parece que essa pessoa está sempre com problema. Parece que essa pessoa está com raiva do mundo o tempo todo. A gente faz esse julgamento, Eu já fui essa pessoa também. As pessoas falavam assim: nossa, a Joélia parece que vive em ponto de briga. Se alguém viesse dizer qualquer coisa comigo, eu já estava com a resposta na ponta da língua, como a gente usa na nossa linguagem popular. Mas por que eu era assim? Eu criei isso como um mecanismo de defesa, para me defender de tudo que eu já havia sofrido. Então, quando alguém vinha, eu já ia com... Se alguém viesse com uma pedra, eu já voltava com 10 pedras para atacar. Por quê? Porque eu carregava feridas e ninguém sabia. Porque eu não contava para ninguém. Mas aquela minha forma de reagir tinha a ver com tudo que eu havia sofrido. Então, reflita. Quando você estiver convivendo com uma pessoa, e você perceber que essa pessoa é uma pessoa ríspida, a gente fala ríspida, uma pessoa que parece que está sempre no modo de ataque, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa está dizendo: eu preciso de socorro. Isso daqui não é quem eu sou. Isso daqui é um mecanismo que eu criei para me defender da dor. Entenda isso. Eu sei que você vai sair daqui com muita clareza mental. Porque Deus me deu esse entendimento para repassar para vocês. É porque Ele sabia que vocês precisavam dessa clareza mental. Eu tenho certeza que para quem já assistiu a primeira aula e está na segunda, a mentalidade já vai começar a mudar. Não vai mais ser a mesma de como quando você chegou. E sobre todas essas feridas que eu falei, as 5 feridas da alma,
Uma pessoa com essas feridas, ela se torna alguém perfeccionista, né? Como eu falei. Uma pessoa que tem medo de ser rejeitado, medo do abandono. Uma pessoa que tem necessidade de agradar os outros. Uma pessoa que passou por essas feridas, alguma dessas feridas, talvez você não tenha vivido todas, mas talvez você possa ter vivido alguma dessas. Eu vivi todas. Então o negócio foi difícil para eu me libertar, para eu me curar. Foi difícil, porque eu vivi todas essas feridas. A rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça. Tudo isso eu vivi. E durante muito tempo eu sentia essa necessidade de agradar, buscava a aprovação das pessoas. Tudo que eu ia fazer, eu já fazia com medo. O que será que as pessoas vão achar disso? Se você faz algo e você tem esse medo, se você vai fazer já pensando no que as pessoas vão pensar, é porque você busca a aprovação das pessoas. E você precisa se libertar disso. Porque uma pessoa com essa necessidade de aprovação, ela sofre muito. Você já imaginou você não tomar nenhuma decisão por medo do que os outros vão pensar? Isso é uma prisão. É uma prisão invisível. E você se libertar disso, vocês não têm noção do quanto que é bom você dizer assim, hoje eu não busco a aprovação de ninguém. Hoje eu tomo as minhas decisões, eu peço direcionamento a Deus. E se Ele disser vai e faz, eu vou e faço e dane-se o mundo. Entende? Então, tudo isso que eu falei, nós chegamos a uma conclusão. O problema nem sempre é o comportamento da pessoa. O problema não é o fulano ser ríspido. O problema não é o comportamento dessa pessoa. O problema é a raiz da ferida que ela viveu. Ela se comporta dessa forma porque ela tem uma ferida na sua alma que não foi tratada. E ela precisa de ajuda urgente. E agora eu vou falar para você uma atividade que eu queria fazer ao vivo, mas como vocês estão me deixando sozinha, né, na aula ao vivo e estão assistindo só gravada. Então eu vou explicar aqui mais ou menos e eu vou disponibilizar no grupo. Essa atividade, mas eu quero que todos vocês façam, tá? E eu quero receber no meu privado a foto com essa atividade preenchida, para mim ter certeza que você fez, tá certo? Essa atividade que eu estou falando é o mapa das feridas emocionais. Eu queria construir esse momento com vocês, mas como vocês não estão podendo assistir as aulas ao vivo, então eu vou dar uma pincelada, vou disponibilizar esse material no grupo, vocês irão preencher. Você consegue preencher, se o seu celular tiver o Word no próprio celular, você edita lá no Word e preenche. E se você é alguém que não, eu gosto de escrever, então você vai escrever no seu caderno, só que é grande. Então eu aconselho que você edite no Word do seu celular e preencha. Ou então, se você quiser mandar imprimir, tiver uma gráfica perto da sua casa, vão cobrar R$1, R$2 para imprimir. E aí você tem esse material guardado, né? O mapa das feridas emocionais. E esse material eu quero que vocês realizem, porque na nossa última aula eu vou voltar a pedir para você acessar esse material novamente. E aí nós vamos comparar como você chegou e como você terminou a mentoria. Tá certo? Então deixa eu só abrir aqui.
vai ter assim: mapa das feridas da alma, método caminho da cura, a data de... Aí tem o nome, você vai colocar o seu nome. Aí a data de hoje eu já deixei preenchido. Depois, o passo 1. O passo 1, você vai identificar a sua ferida principal. Nós vamos falar sobre tudo que eu já falei para trás. Aí vai estar tudo abaixo do outro, você pode só marcar, se você conseguir editar no seu celular. Você só vai marcar no quadradinho. Qual é a ferida que você mais se identifica hoje? É a rejeição? Você se identifica mais com a rejeição? Se é, você marca um xizinho. Não, não é a rejeição, é o abandono. Então você marca o abandono. Eu coloquei as 5 feridas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Você vai escolher a que você mais se identifica e vai marcar. Aí abaixo eu coloquei explicando. O que quer dizer a ferida? A ferida da rejeição? Ela nasce quando a pessoa se sentiu indesejada, sofreu comparações, recebeu críticas, tudo aquilo que eu já falei. Então eu não vou falar novamente para a gente ganhar tempo. E os pensamentos frequentes? Não sou o suficiente, ninguém me ama de verdade, preciso provar meu valor, sempre fico de fora. A pessoa que carrega a rejeição, ela tem esses pensamentos frequentes. Comportamentos comuns. Quais são os comportamentos comuns de quem carrega a rejeição? Insegurança, timidez excessiva, necessidade de aprovação ou medo de errar. Aí você escolhe um e marca o que mais você se identifica, tá? E na ferida do abandono, eu vou falar, geralmente nasce quando? Aí tem explicando, ou quando houve uma ausência emocional física, perdas importantes, separações ou falta de proteção, que é aquilo que eu falei. Quando lhe faltou proteção lá na sua infância, você carrega a ferida do abandono. E aí vem os pensamentos frequentes: vão me deixar, vou acabar sozinho, preciso me apegar às pessoas, não consigo ficar sozinha. É aquela pessoa que às vezes sai de um relacionamento e já entra em outro porque ela não consegue ficar só. Porque ela tem um medo de ficar sozinha. Aí os comportamentos comuns de uma pessoa que viveu o abandono é a dependência emocional, ciúmes, carência afetiva e o medo da rejeição. Você escolhe o que mais se identifica e marca. Ah, eu tenho todos, então marca todos. Agora, o da ferida da humilhação. Geralmente nasce quando houve exposição, vergonha constante ou críticas públicas. Alguém te fez uma crítica em público, isso é uma humilhação, certo? Controle excessivo. Alguém quer ter o controle excessivo sobre você? É também uma humilhação. O que pensa uma pessoa que sofreu humilhação? Há algo de errado comigo. Aí lá do ladinho dessas opções tem um quadradinho. Você vai marcar qual é a que você mais se identifica. Se é há algo errado comigo, sou um peso para os outros, nunca faço nada direito, preciso agradar a todo mundo. Você escolhe o que você mais se identifica. Comportamentos comuns: culpa excessiva, autoanulação, dificuldade em dizer não. É uma pessoa que tem dificuldade em você dizer não. Baixa autoestima. A pessoa não gosta nem do espelho, não gosta mais de se arrumar. A mulher, ela deixou de se arrumar, se anulou por conta da ferida, da humilhação. E os pensamentos frequentes é: há algo errado comigo, sou um peso para os outros, nunca faço nada direito. Os comportamentos: culpa excessiva, autoanulação, dificuldade em dizer não. Aí você escolhe um desses, ou o que você mais se identifica. A ferida da traição. Geralmente nasce quando há quebra de confiança, né? Que é aquilo que eu já falei para trás. Aí tem os pensamentos frequentes, você vai escolher quais são. Qual é o pensamento frequente? Não posso confiar em ninguém, preciso controlar tudo. Porque às vezes a pessoa que foi traída, ela tem aquela necessidade de controlar tudo também. Ela pensa: sempre vou me decepcionar, as pessoas sempre me machucam. Você escolhe um desses, tá? Comportamentos comuns:
controle excessivo, desconfiança, ciúmes, dificuldade de delegar tarefas. Isso é os comportamentos comuns de quem passou pela ferida da traição. E você vai escolher o que mais você se identifica. E a última, a ferida da injustiça, que geralmente ela nasce quando há um excesso de cobrança, uma rigidez, uma falta de reconhecimento, ambientes muito críticos. A pessoa que foi criada às vezes num ambiente que só recebia críticas, ela pode aderir à ferida da injustiça. E os pensamentos frequentes preciso ser perfeito, não posso demonstrar fraqueza. A pessoa que carrega essa ferida, ela pensa que não pode demonstrar fraqueza, tem que dar conta de tudo, preciso merecer amor. Esses são os pensamentos frequentes. Aí você vai escolher um. E os comportamentos comuns o perfeccionismo, que eu já falei, aquela pessoa que é muito perfeccionista, a rigidez emocional, aquela pessoa que eu também falei, que todo mundo diz, essa pessoa é muito difícil, né? Sei como alguém consegue conviver com essa pessoa, porque ou pessoa difícil, ou o excesso de responsabilidades e a dificuldade para pedir ajuda. Uma pessoa que passou pela ferida da injustiça, ela tem dificuldade de pedir ajuda. E aqui nós chegamos ao passo 2 do nosso mapa das feridas emocionais. Aqui nesse passo 2, você vai identificar a crença limitante. O que é a crença limitante? É algo que você acredita, isso foi pregado para você como uma verdade e você acredita nisso como uma verdade absoluta. Isso é crença limitante. Aí tem assim, complete. A dor que mais me marcou foi. Nós falamos sobre as dores. Aqui você vai descrever qual foi a dor que mais marcou a sua vida. Mais abaixo tem assim: por causa dessa dor, eu passei a acreditar que. Por causa dessa dor, o que você passou a acreditar? E no passo 3 tem os impactos atuais. Essa ferida afeta. Essa ferida que você vive, ela afeta você em quê? Aí tem as opções, você também vai marcar. A primeira é meu relacionamento com Deus. Essa ferida, ela tem prejudicado o seu relacionamento com Deus? Ou o seu casamento, ou a sua vida emocional, ou a sua autoestima, ou a sua vida profissional, ou a sua relação com seus filhos. Tá tudo abaixo um do outro, você vai escolher, tá bom? No passo 4, é o caminho da cura. O que Deus deseja restaurar em mim? O que você acha que Deus deseja restaurar em você hoje? Você vai descrever. E aqui, para concluir a declaração final, você vai dizer para você mesmo: hoje eu reconheço minhas feridas, mas eu decido não permitir que elas definam minha identidade. Aqui você vai declarar, é um ato profético. Você vai declarar que hoje você reconhece as suas feridas, porque você aprendeu aqui. Mas você decide não permitir que elas definam quem você é. E você vai dizer: a minha dor não é a minha identidade. Minha história não termina na ferida. Eu escolho caminhar em direção à minha cura, restauração e propósito. E aí você assina. Assinatura, você coloca seu nome todinho. Seria interessante que vocês conseguissem imprimir esse papel ou escrever. Quem tem paciência de escrever, escreve. E deixar num lugar onde você veja. Porque quando eu visualizo algo, eu estou dizendo para minha mente: é assim que tem que ser. Eu não aceito mais isso. Então, por isso que é importante você deixar esse papel em um lugar que você vai ver ele. E até o final da mentoria você vai vendo e vai declarando sobre essa ferida que você carrega.
E na última aula, a gente vai refazer esse mapa das feridas emocionais. E aí você vai ver o que mudou, como era antes e como está, certo? E agora, para concluir, nós vamos ter um momento da oração, né? E aqui eu quero dizer para vocês que aquilo que é revelado pode ser tratado. O que permanece escondido continua controlado. Continua te controlando, né? Aquilo que você esconde continua controlando você. Mas aquilo que você revela pode e deve ser curado. Então, se você revelou a sua dor, se você identificou, você pode ter a cura dessa dor. E agora nós vamos orar por cura emocional para concluir essa aula, tá? Eu vou orar, vou colocar aqui uma musiquinha de novo. Eu vou colocar uma musiquinha e nós vamos orar por cura emocional. E essa oração eu vou disponibilizar ela em texto lá no grupo também, porque eu quero que você ore essa oração do nosso primeiro dia de oração guiada. Nós vamos, a partir de hoje, termos 7 dias, onde todas as noites eu vou colocar uma oração para você orar. Uma oração específica de cura, tá? Vou colocar aqui um fundozinho musical para orar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Só um minuto, gente, vai dar certo, viu? Fundo musical. Vai dar certo, em nome do Senhor, viu? Aqui o computador tem hora que... Falou de oração, né? O negócio fica mais difícil, mas vai dar certo. Já deu tudo certo. Meu Deus, repreende todo mal. Agora vai. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Você vai repetir comigo essa oração aí, tá? Pai amado, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade e humildade. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de cura.
de transformação, de libertação. Senhor, Tu conheces, Pai, cada história que está aqui. Conheces as lágrimas que ninguém viu, as rejeições que marcaram a alma, os abandonos que deixaram cicatrizes, as traições que feriram a confiança, as humilhações que roubaram a autoestima dessa pessoa e as injustiças que ainda causam dor. Senhor, hoje nós reconhecemos que existem feridas que não conseguimos curar sozinhos. Existem lembranças que ainda machucam. Existem palavras que ficaram gravadas em nosso coração. Existem experiências que moldaram a forma como nos enxergamos, como enxergamos as pessoas e até como enxergamos ao Senhor. Mas nesta noite, nós escolhemos trazer tudo isso para a Tua luz. Senhor amado, a Tua palavra diz que a verdade nos libertará. Por isso, revela aquilo que precisa ser tratado. Mostra as áreas da nossa vida que ainda precisam da Tua restauração. Que toda mentira que acreditamos sobre nós mesmos seja substituída pela verdade da Tua palavra. Onde houve rejeição, derrama aceitação. Espírito Santo, Consolador, consola agora os corações feridos. Onde houve abandono, derrama pertencimento. Onde houve humilhação, derrama dignidade. Onde houve a traição, Senhor, derrama restauração sobre essa vida. Onde houve injustiça, derrama paz, amor. Senhor, cura essa identidade, cura essas emoções, cura essa história, Pai. Ajuda-nos a compreender que a nossa dor não define quem somos. Nossa identidade está em Ti. A nossa identidade é filhas amadas do Senhor, herdeiras de uma promessa. E declaramos e entregamos diante do Teu altar todas as feridas que identificamos hoje. E declaramos, Pai, que elas não terão a palavra final sobre as nossas vidas. Nós escolhemos iniciar um novo caminho. O caminho da cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Então você vai determinar sobre a sua vida. Eu recebo a cura. Eu recebo o renovo. Eu recebo, amigo Espírito Santo, Consolador, em minha vida, em minha casa, em minha família, porque eu quero ser uma mulher curada, restaurada, uma mulher que vai gerar cura, que vai transbordar na vida do outro. É essa mulher que eu quero ser, que eu quero me tornar a partir de hoje. E aqui eu já encerro a nossa segunda aula. Você vai assistir o link que eu vou disponibilizar e você vai realizar os exercícios que eu também vou colocar e principalmente a oração. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Tchau!